Olá, pessoal! O meu nome é Paula Gazali, eu sou graduanda do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Pelotas e eu vim falar para vocês sobre plasmídios, que é o terceiro vídeo do nosso módulo 1 de genômica. Plasmídios, quem são? Onde estão? Do que se alimentam? Tudo isso hoje no Globo no nosso canal do Gebmal Vet. Então, os plasmídios, eles são elementos genéticos extracromossômicos que possuem capacidade de replicação autônoma. Como assim? Deixa eu te explicar melhor. Os plasmídios geralmente são DNAs circulares de fita dupla, presentes em procariotos e em alguns eucariotos, como as leveduras. Ao dizer que ele é extracromossômico, significa que ele não interfere no DNA cromossômico. Além disso, ele possui replicação autônoma, sem depender do DNA cromossomal. Logo, ele não interfere no DNA cromossomal e ele consegue ser passado de um micro-organismo a outro com maior facilidade. Nesses micro-organismos, os plasmídios são responsáveis muitas vezes por conter genes relacionados à virulência, codificação de novas toxinas e também a resistência a drogas, como os antibióticos. Ou seja, o plasmídio pode tornar uma bactéria mais forte. Além disso, as bactérias podem trocar entre si esses plasmídios. Essa transferência de plasmídio ocorre na conjugação bacteriana, que é a transferência de material genético por meio de contato direto entre as células. Existem também outros tipos de plasmídio que eu irei mostrar para vocês. Plasmídio de fertilidade, plasmídio de resistência, plasmídios produtores de bacteriocinas, plasmídios degradativos e plasmídios de virulência. Plasmídios de fertilidade. Eles promovem a transferência do plasmídio de uma célula doadora para uma célula receptora. Um gene relevante para isso é que ele contenha o gene TRA. E um exemplo desse plasmídio é o plasmídio F da Escherichia coli. Aliás, esse foi o primeiro plasmídio identificado em E. coli. Plasmídios de resistência. Eles conferem resistência a antibióticos ou a agentes microbianos. Esses plasmídios possuem genes de enzimas envolvidas no metabolismo desse antibiótico, como, por exemplo, o plasmídio R100, que confere resistência a sulfonamidas, streptomicinas, entre outros agentes. Há espécies de bactérias do gênero Escherichia e Klebsiella. Plasmídios que carregam genes de bacteriocinas. Eles transferem a capacidade de produção de bacteriocina, que é o que? Uma toxina para as bactérias. E essas bacteriocinas, por sua vez, elas atuam inibindo a multiplicação ou matando bactérias de espécies relacionadas ou de outras linhagens de uma mesma espécie. E um exemplo disso seria a colicina, que é codificada pelo plasmídio COL-E1 da E. coli. Plasmídios degradativos. Permitem degradar substâncias estranhas à célula. Este plasmídio possui genes que metabolizam xenobióticos, e um exemplo disso é o PCAR1 das Pseudomonas putida, que permite que a bactéria degrade carbazol. Agora, plasmídios de virulência. Eles são capazes de transformar as bactérias em patogênicas, pois eles possuem genes que decodificam essa virulência, como proteínas responsáveis pela adesão bacteriana à mucosa intestinal, que facilita a invasão do epitélio. E um exemplo disso, a gente pode citar os plasmídios codificadores de enterotoxinas da E. coli. Agora, dentro da biologia molecular, os plasmídios estão entre as principais ferramentas. Muitos plasmídios artificiais podem ser construídos e utilizados para os mais diversos propósitos, seja como vetores de clonagem ou para a transferência de genes de uma célula ou um organismo para outro. Para a replicação autônoma, eles necessitam de uma origem de replicação, ORI, que são constituídas por sequências específicas e reconhecidas pelas proteínas que estão envolvidas na replicação do DNA. O número de cópias de um plasmídio encontrado por célula é determinado de acordo com a sua origem de replicação, pois é ela que irá regular essa replicação. Quanto ao número de cópias, os plasmídios ainda podem ser classificados como plasmídio multicópia, plasmídio de cópia única, plasmídios de baixo número de cópias. Plasmídio multicópia, então.
quando eles replicam diversas vezes dentro de um ciclo celular. Plasmídio de cópia única. Quando ele tem a replicação, mantendo em média apenas uma cópia por célula. Agora, os plasmídios de baixo número de cópias é quando durante o ciclo celular ele apresenta um número de cópias menor que 10. Os plasmídios multicópia necessitam que um mecanismo iniba o início da replicação plasmidial, quando o número de cópias atingir um determinado nível. Dessa forma, eles são chamados de plasmídios relaxados. Já os plasmídios de baixo número de cópias, eles são denominados como plasmídios astringentes, pois eles necessitam de um mecanismo regulador restritivo, que permita apenas um ou poucos eventos de replicação durante o ciclo celular. O uso dele na engenharia genética. Plasmídios geneticamente modificados foram os primeiros vetores de clonagem a serem desenvolvidos e são muito utilizados para esse fim. Mas o que uma molécula de DNA necessita para ser um vetor de clonagem? Ela precisa apresentar determinadas características como ter capacidade de replicação dentro da célula hospedeira e fazer que suas cópias sejam transmitidas para células filhas. Ela precisa fazer replicação autônoma, ter sítios de restrição, podendo ser sítios que não se repetem dentro da molécula, chamada de sítio único de clonagem, o que permite uma inserção sítio específica dentro de uma molécula de DNA, também chamada de inserto. Ou, então, alguns vetores possuem sítios únicos para várias enzimas de restrição, posicionados lado a lado em uma região denominada sítio de múltipla clonagem. E ele precisa ser relativamente pequeno, ou seja, todos esses fatores eles contribuem para que o plasmídio seja uma molécula ideal para isso. Como já mencionado, plasmídios são moléculas de DNA circular, de fita dupla, extracromossômicos e que têm a capacidade de replicação autônoma. Os plasmídios utilizados como vetores passam por diversas modificações, e agora se tem disponível uma variedade de características úteis. Além disso, alguns plasmídios frequentemente transportam genes que são marcadores genéticos, auxotróficos, que dão a capacidade dos mutantes sintetizarem algum metabólito, ou então genes de resistência a algum antimicrobiano, o que torna possível selecionar células hospedeiras que possuam o vetor de nosso interesse das células que não possuem. Um dos plasmídios mais utilizados em biologia molecular é o PUC18. Tá, mas os plasmídios estão no nosso dia a dia? Sim, a resposta é sim. Diversas proteínas hoje são obtidas por meio de expressão mediada por plasmídios, que é a recombinação genética e spoiler alert. Eu vou deixar aqui só pra vocês que vai ter um vídeo só sobre recombinação. Não perca. Então, voltando aqui, um exemplo disso é a insulina. Primeiramente, a insulina utilizada em pacientes com diabetes, ela era obtida de animais, como os bovinos e os suínos. Só que, por não ser tão semelhante à insulina humana, ela causava uma série de efeitos colaterais. Eis que na década de 80, por meio da engenharia genética, o gene que codifica a insulina humana foi introduzido no plasmídio de E. coli. E assim, a gente obteve, por meio, claro, de uma série de processos envolvidos na engenharia genética, o primeiro medicamento / droga produzido por tecnologia recombinante da história. Vacinas recombinantes também são uma importante ferramenta atualmente. Dentro da medicina veterinária, vacinas de uso rotineiro para cães são provindas dessa tecnologia, devido à sua efetividade de proteção e baixa causa de efeitos colaterais. Como exemplos, temos no mercado de pequenos animais as vacinas Recombitech C4, que é uma vacina polivalente e possui a tecnologia recombinante na fração contra a cinomose canina. E a Leishtek, que apresenta a proteína recombinante da leishmania na sua formulação. Essa tecnologia também está presente na formulação de vacinas para grandes animais, como a vacina contra o carrapato do boi, HVAC. Essa tecnologia recombinante também é utilizada no melhoramento genético de plantas, tornando-as mais resistentes a pragas e até mesmo a intempéries. Então, pessoal,
eu sou a Paula, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre plasmídios. E se tu curtiste, dá um like, compartilha com teu colega, ativa o sininho para receber mais do nosso conteúdo e não perder nenhum vídeo. E em caso de dúvida, pode deixar tua pergunta aqui nos nossos comentários, tá? Ou mandar para o nosso e-mail, que está aqui embaixo na tela. Até a próxima, pessoal!